a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Assim como estamos, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque estamos aqui, Pai, com vida. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque chegamos até esse lugar, Senhor, e a tua palavra, ela tem aqui, Senhor, terrenos férteis, Pai, corações que precisam, Senhor, ser permeados, Pai, por aquilo que o Espírito Santo quer fazer nessa noite. Senhor, nós já te adoramos, engrandecemos com músicas, louvores, Pai, nessa formatura tão linda que foi aqui, Senhor Jesus, feita. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio. 2024 foi um ano que nos abençoou tanto, Pai, aqui na ADR. Cremos ainda que em 2025 haverá mais bênçãos, mas nós te pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor possa mais uma vez falar aos nossos corações através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu vou tentar ser bem breve aqui. Já estamos aí no clima de formatura, estou me sentindo importante agora pregando com essa mesa aqui na frente. E estamos chegando aí mais final de mais um ano, já no clima natalino, né? Quem aí gosta do Natal? Faz assim com a mão. Esse clima de Natal, todo mundo gosta, né? Você vê que é uma demanda da sociedade de forma geral, porque até a Netflix tem um catálogo só de filme de Natal, né? Aí vai chegando essa época, tem pessoas que vão lá, acessam só filme, série de Natal. Eu gosto também, minha família, a gente gosta bastante. A Alice, quando chega essa época, pede para comprar itens de Natal, né, Alice? Canequinha de Natal para tomar um chocolate quente, alguma coisa. No Brasil, fazendo 30 graus, mas amém, né? Mas a gente gosta e ama esse clima de Natal. E o comércio, de certa forma, se aproveita do clima de Natal, final de ano, a TV, a rádio. E a gente ouve muito que se fala sobre o espírito do Natal, né? A gente ouve muito falar sobre isso, o espírito do Natal, o clima do Natal. Tem matérias, tem colunas no Estadão, Folha, Globo, New York Times, BBC News, sempre, todo ano, lançam algumas matérias, algumas colunas falando sobre a importância do Natal, seja ela mercadológica ou não, né? Então, de alguma forma, a sociedade tenta entender essa importância do Natal. E a gente, como igreja, sabe qual é a real importância e o real sentido, né, dessa época do ano para nós. Mas o que eu quero dizer é que, de alguma forma, a sociedade tenta demonstrar que o Natal ele é a união, então, de corações bons, de pessoas boas, de um momento de reflexão, para que a sociedade possa avançar, né? Ou seja, tudo que a gente vê, as musiquinhas de Natal que a gente vê, vocês vão ver que sempre está falando sobre esse clima natalino, na esperança de que a humanidade, se juntando, possa ser muito melhor. O que, biblicamente, é contraditório. Porque enquanto o mundo tenta pregar isso, de que o clima do Natal são os seres humanos se juntando para uma sociedade melhor, a Bíblia fala que não. A sociedade, por mais que se una, não vai ser melhor, a não ser que tenha um Salvador. E é o maior presente de Natal que recebemos, Jesus Cristo, então. E aí, nessa época do ano, muitas vezes, seja crente ou não, seja cristão ou não, as famílias se reúnem, a gente celebra, a gente comemora, mas talvez o real motivo e o verdadeiro aniversariante sempre fica de lado, né? A gente vê que, como eu disse, o mercado se aproveita disso, mas o que eu quero tentar hoje trazer à nossa memória aqui, a reflexão, é sobre o extraordinário milagre do Natal, já aproveitando o tema, né, do nosso mês agora, sobre milagres extraordinários, já que a gente está falando disso nesses meses, falar sobre um milagre que alcançou a todos nós. Um milagre que a gente viu através de um jovem que se dispuseram na mão do Senhor, José e Maria, e deram à luz então ao Salvador da humanidade, né? E essa talvez não, com certeza é a maior motivação que temos para nos reunir. Enfim, enquanto o mundo tenta pregar essa ideia de que politicamente nós podemos ser representados, enquanto as pessoas buscam um significado, a gente vê época de eleição, então as pessoas acabam com as suas paixões políticas, até tendo brigas familiares, mas enquanto o mundo prega que nós precisamos de um grande líder, nós precisamos de um grande político para reger a nação, nós sabemos que sem Cristo, sem a direção de Jesus Cristo, não há nação que possa avançar, não há nação que possa progredir. E aí o que eu quero trazer hoje é uma história de Natal um pouco diferente, uma história de Natal ainda antes de Jesus, antes do nascimento de Jesus, mas a história
história da redenção do povo de Israel. Eu quero tentar hoje trabalhar um pouco isso. Então vamos se basear aqui em dois livros. Você que está com a sua Bíblia, deixa ela aberta em 2 Reis e Isaías. O segundo livro dos Reis, eu quero refletir aqui, porque assim, esses dois livros, irmãos, aqui, só para a gente contextualizar, tanto na verdade... Tá bom. Não tem problema, se precisar trocar, a gente troca outro. Esses dois textos, tanto o livro de Isaías, quanto o livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, esse vai. O segundo livro dos Reis, na verdade, ele vai contar para nós a história que nós vemos na profecia de Isaías. Qual é a diferença, então, que você talvez me pergunte? Os alunos de formação teológica vão te responder depois. A diferença é que, enquanto o livro de Isaías, ele vai trazer a mesma história que o livro de 2 Reis está contando de uma forma profética, de uma forma até poética, a gente vê a profecia de Isaías falando sobre relatos que estão no segundo livro dos Reis. E o que esses dois textos nos mostram é o povo de Israel, já dividido. Lembrem que depois da morte de Salomão, do rei Salomão, o povo de Israel se dividiu. Então a gente tem dois reinos. A gente tem o reino de Israel, que era chamado também o reino do norte, e agora o reino de Judá, que é também chamado o reino do sul. Então Israel está dividido entre esses dois reinos. Só que aí, nós vamos ver que o que esses textos, tanto 2 Reis quanto Isaías, vão nos mostrar, é que eles vivem dois tipos de crise, tá, nesse momento. Crise interna e crise externa. Por quê? Internamente, os dois povos, eles estavam sofrendo com idolatria, apostasia, distanciamento de Deus. Ou seja, eles estavam abandonando o Deus de Israel, o Deus que eles aprenderam a adorar, para buscar agora refúgio no Deus dos povos estrangeiros, daqueles com quem eles se relacionavam. Ou seja, o cara era de Israel, era um judeu, casou com uma mulher que era de uma outra etnia. E aí ele passou a adorar o Deus daquela, mas de outra etnia. Isso começou a acontecer no meio do povo judeu. E aí eles passam então a ter um momento de idolatria e até apostasia do Deus de Israel. Então esse conflito interno dentro de Israel já era vivo. E também começa-se a um período de um conflito externo, porque eles estão começando a ser ameaçados por impérios que vinham para dominar e devastar, como por exemplo é o eminente império da Assíria. Então eles estão com medo porque eles sabem que agora existem impérios que estão crescendo, estão dominando e vão guerrear contra eles. Então são dois tipos de conflitos que o povo de Israel se vê nesse momento. E aí a gente vai ver agora nesse episódio que eu quero compartilhar com vocês, em que o rei de Israel é o rei Acás. Nós temos um homem então chamado rei Acás, que ele está liderando o povo de Judá, o reino do sul, ele está liderando eles, e é exatamente onde Isaías está. Onde Isaías está, no reino do sul, reino de Judá. E eu quero ler com vocês 2 Reis, capítulo 16, verso 1 ao 4, para que nós tenhamos pelo menos uma dimensão do que eu acabei de compartilhar com vocês. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que é justo aos olhos do Senhor, o seu Deus. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários locais, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. E ao longo desse capítulo 16, irmãos, vocês vão ver que Acás, como esse texto já diz, não fez o que era certo aos olhos do Senhor, e o povo de Israel paga um preço também. Porque quando um líder não está posicionado diante do Senhor, o povo também paga o preço. E é isso que a gente vai ver durante esse capítulo 16 aí. Mas eu quero ir com vocês agora um pouco mais adiante, porque Acás, nesse momento de medo, de batalha, de guerra, em vez de confiar no Senhor, como a lei já dizia, como os antepassados, já houve batalhas em que houveram vitórias do povo de Israel, Acás agora ele não confia no Senhor, ele é aquele crente que fala, Deus está no controle, mas precisa de uma ajudinha aqui. E aí ele vai buscar a ajuda do rei da Síria, vai buscar a ajuda
de reis que não estavam diante do Senhor. Vamos ler então 2 Reis, ainda no capítulo 16, o versículo 18. Porque Acaz ele passa a confiar, em vez de confiar em Deus, no exército dos outros. Olha aí. Por causa do rei da Assíria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Acaz, não satisfeito em confiar no outro rei, no exército de outro rei, ele passa a adulterar o templo do Senhor, o santuário do Senhor. Então ele fala, para agradar o rei da Síria, agora a gente tem que colocar um altar aqui, um ídolo aqui do rei da Síria também, dos assírios. Olha o nível em que chegou alguém que está fora da direção de Deus. O rei Acaz, então, o rei de Israel, do povo escolhido, está levantando dentro do santuário altares para os reis da Síria. E aí o que a gente vai ver agora, indo para Isaías, se você quiser, abra comigo no capítulo 8. Porque agora, de forma profética, Isaías, desse texto que nós lemos em 2 Reis, vai falar com o povo sobre qual é o sentimento de Deus, a respeito de tudo isso que Acaz e todo esse povo estão vivendo. Então no capítulo 8 de Isaías, através da vida de Isaías, o Senhor, ele vai nos mostrar algumas coisas. Primeiro, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 5 até o 8, porque aqui Deus vai exortar o seu povo. Essas palavras que vão ver até o versículo 8, é o Senhor falando com o povo de Israel. É uma profecia de Isaías, através de Isaías, que o Senhor está falando direto com o povo de Israel, que foi buscar a ajuda do rei da Assíria, ignorando a sabedoria e a proteção do Senhor. Olha só, do Isaías 8, do 5 ao 8. O Senhor tornou a falar-me. Já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e se alegrou com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens. Até o 8. E inundarão Judá, cobrindo-o até o pescoço. Com as asas estendidas, cobrirão toda a sua terra, ó Emanuel. Veja só, agora Deus está permitindo que o rei da Assíria, que tinha dado suporte, ajudado eles, domine o povo de Israel. Eles vão pagar pelo próprio pecado. Levantaram um ídolo dentro do templo do Senhor, por causa da ajuda do rei da Síria, da ajuda dos outros povos, e agora o Senhor está permitindo, e o Senhor está falando através de Isaías, que um preço será pago, por isso que eles fizeram. E aí a gente vai continuar no versículo 9, porque se essa profecia até ao versículo 8 está sendo para o povo de Israel, Deus ainda é tão misericordioso que ele vai também agora exortar as outras nações. O que Deus praticamente vai falar aqui através da vida de Isaías é: eu estou lançando juízo sobre o meu povo, eu estou lançando juízo sobre Israel porque eles pecaram, mas eles ainda são meu povo. Tomem cuidado vocês que forem enfrentá-los. Vamos ler então, do versículo 9 até o 10, 8, 9 até o 10, Isaías diz assim: continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem todas as terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim. Opa, volta aí. Mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. O 10. Mesmo que vocês criem estratégias, estas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. Amém? O povo de Israel ainda tinha com que se alegrar. Apesar de pecadores, eles têm um Deus que exorta também as outras nações. E agora eu quero dar um salto com vocês, no capítulo 8, do 18 até o 22, porque aqui vai terminar com o testemunho do próprio Isaías. O próprio profeta Isaías vai agora dizer algumas palavras como testemunho, que apesar da corrupção do povo de Israel, ele e sua família, ele e os seus filhos permanecem fiel a Deus. Então existe um remanescente ali ainda dentro de Israel, de pessoas, apesar de outros se corrompendo, que são fiel ao Deus de Israel. E aí, por conta de Isaías, seus filhos, nós vamos ver então um relato agora de Isaías, que ele vai mostrar que viver sem a direção de Deus, fazer o que o rei Acaz fez, fazer o que o povo de Israel faz, é como viver em escuridão. Viver uma vida de pecado, sem a direção de Deus, tomar decisões
entrevista de emprego, escola onde vai estudar, amizades, relacionamentos, casamento, sem consultar a Deus, é como alguém que entra por um quarto escuro e não enxerga um cômodo. Vamos ler então, Isaías 8, do 18 ao 22. Aqui estou com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmurem encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam à lei e ao testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz da manhã. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados, e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Vejam só, Isaías ele conclui nesse texto agora do capítulo 8 dizendo que o povo, ele faz uma referência de que o povo estava consultando médiuns, estava consultando videntes, e de novo, se esquecendo de consultar ao único que era mais importante, que era o Deus de Israel, que já tinha feito tanto milagre entre eles. E aí você deve estar se perguntando agora, mas o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com o Natal? O que isso tem a ver com milagres extraordinários, né? E, enfim, o que eu quero compartilhar com os irmãos que, assim como esse povo em Israel, a igreja, nós hoje, também vivemos conflitos internos e externos. Externamente, nós somos pressionados pela cultura do mundo. Hoje, se você falar que é religioso, praticamente é sinônimo de um conservadorismo fascista, né? Ou se você falar que é religioso, muitas vezes, na faculdade, na universidade, os jovens vão ser até ridicularizados. Externamente, a gente vê que a cultura e a sociedade, eles querem destruir o conceito de família, o conceito de relacionamentos, os valores que temos cristãos, sobre os quais a sociedade foi construída. Ou seja, a igreja vive também um conflito externo. Nós ainda não somos um país, por exemplo, de igreja perseguida, como é a realidade em tantos países, onde você não pode nem carregar uma Bíblia, você não pode evangelizar em praça pública, que você corre o risco de ser morto. Então, de alguma forma, nós somos também externamente pressionados. E internamente, muitos crentes, muitos que estão aqui, todos nós, continuam ainda erguendo altares para ídolos, apesar de irem para a igreja domingo após domingo, apesar da gente vir, cantar, orar, pregar, estar aqui reunido todo domingo. Quantos de nós não estão dentro de casa com ídolos levantados, onde deveria ser templo do Senhor? Onde deveríamos exaltar os nossos filhos e cultuar com eles, são motivo de briga, são motivo de, muitas vezes, abusos. Ou seja, conflitos internos e externos que atingem a igreja do Senhor. Muitos continuam vivendo de acordo com um coach ou com o que alguém fala por aí afora, sem consultar o que a igreja ou o que a Bíblia diz. Muitos querem viver a sua vida de acordo com o que o mundo prega, ou a forma como o mundo se organiza, sendo que nós não nos organizamos como o mundo, porque nós temos um livro, nós temos uma palavra para nos pautar, sobre tudo que nós fazemos. Então, apesar de externamente estarmos sendo afligidos, internamente, temos muitas coisas com as quais nos preocupar aqui também. Irmãos e irmãs que precisam da nossa mão estendida aqui, pessoas que muito além de uma cesta básica, precisam de uma palavra de conforto, precisam de um amigo, de uma amiga, precisam de um núcleo evangelístico para participar, precisa de alguém para compartilhar as suas dores, precisam de um pastor para confessar os seus pecados. Internamente nós temos problemas também, precisamos nos preocupar com eles, nós não podemos ser aquém do que estamos vivendo também dentro da igreja. Relacionamentos que o Senhor não nos autorizou, assim como o povo de Israel. Eles vão buscar então, fora de Israel, segurança e proteção de um rei que não confessa o mesmo Deus do rei de Israel. E aqui a gente está, toda semana, falando, Deus, te peço, me ajuda no meu emprego. A gente ora, a gente chora e fala, mas Deus está no controle. Mas no fim do ano, a mão coça para jogar na Mega Sena, né? Todo mundo quer ganhar na Mega Sena da virada, né? A gente fala que Deus está no controle, que a gente crê que Deus vai libertar e vai nos dar segurança e salvação para 2025, mas se der para fazer uma fezinha, a gente não abre mão. Nós falamos que
somos pautados pelo que Deus faz, pelo controle que Ele nos dá, mas na hora de receber uma oferta de emprego, a primeira coisa que a gente esquece é de dobrar o joelho e consultar a Deus. Na hora de escolher uma esposa, um marido, a gente vê as qualidades físicas, a personalidade da pessoa, mas esquece talvez de consultar a Deus. E aí, de alguma forma, assim como o povo de Israel, nós também estamos como povo de Israel dentro de Israel, mas consultando médiuns e videntes. Procurando no horóscopo, procurando de alguma forma, em algum coach, uma solução para a nossa vida. Mesmo que Deus já tenha dado a resposta. Amém, irmãos? Eu sei que essa não é uma palavra fácil, que Deus também falou ao meu coração de forma tão forte. Mas é importante que nós tenhamos essa consciência, porque o texto de Isaías, no capítulo 8, ele termina dizendo que eles ficarão desanimados. Na versão NTLH, ele termina dizendo que eles ficarão desanimados, olharão para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Quantos de nós, no momento de aflição, olhamos para Deus e falamos: o Senhor não está me enxergando, não responde às minhas orações, eu estou desanimado, eu estou frio, não consigo dobrar os joelhos e orar, por mais que eu oro dentro de casa, eu não sinto nada. Porque muitas vezes nós vivemos como esse povo de Israel. Apesar de ter conflitos internos e externos, a nossa vida está completamente fora da direção do Senhor. Assim como o rei Acás, a nossa vida está completamente fora daquilo que Deus já mandou e já nos ordenou. E aí a gente vive uma vida de completa escuridão. O que Isaías vai dizer então nesse texto é que quem está fora da direção do Senhor é como se fosse cego guiando cego. Escuridão, são pessoas que vivem em trevas. Apesar de muita gente estar vindo para a igreja, está vivendo em intensas trevas. E aí passa ano, entra ano, parece que nada dá certo e nada prospera. Porque você não vê uma luz no fim do túnel. Talvez você veio para a igreja hoje e o seu ano não foi como você programou, e você olha para 2025 e fala: não tem perspectiva. Eu não sei como que vai ser 2025, não tenho nem vontade de celebrar o Natal, o Ano Novo. E muitos de nós vivemos assim, como se estivéssemos num quarto escuro, sem direção. E aí a gente se esconde debaixo dos nossos pecados, dessa escuridão. Mas o ano de 2025, ainda que seja uma incerteza, uma escuridão para muitos, ainda que 2024 para você não foi como você planejou, ainda que as coisas saíram do controle, ainda que existam povos, assim como Israel, invadindo, tentando entrar, existe inimigo na sua mente, no seu coração, dizendo coisas para você que é o inimigo que está dizendo, não é Deus. Ainda que tudo aconteça, o Senhor olha para as outras nações e digam: eles são o meu povo. O juízo, quem aplica sobre eles sou eu. E quando estamos debaixo da mão de um Pai protetor, a gente não tem o que temer. Debaixo dessa escuridão, existe uma boa notícia. A boa notícia para o povo de Israel, a boa notícia para nós, a boa notícia para quem vive em trevas, a boa notícia para as outras nações, está no capítulo 9 de Isaías. Abra comigo o capítulo 9 de Isaías, porque o capítulo 9 de Isaías vai nos mostrar que existe um milagre, que é o milagre mais extraordinário que a terra já viu. É o milagre mais extraordinário que a humanidade já presenciou. Em Isaías 9 nós vamos ver que a profecia que mudou o mundo e deu sentido a Natal, é uma profecia que traz uma mensagem de nenhum rei, nenhum político, nenhuma televisão pode trazer, mas de que apenas uma luz, que não está no mundo, mas que foi lançada sobre o mundo, tem a salvação para a minha família, para a sua família, para o nosso Brasil e para o mundo inteiro. Leia comigo Isaías, capítulo 9, dos versos 1 ao 7, e descubra qual é o presente maior de Natal que poderíamos receber. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar além do Jordão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu
destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro, usada em combate, e toda a veste revolvida em sangue serão queimados, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo não está sobre o presidente dos Estados Unidos, não está sobre o presidente do Brasil, não está sobre o Elon Musk, mas o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. O extraordinário milagre do Natal é Jesus. O maior presente que a humanidade poderia ter recebido de Deus foi o seu próprio Filho. Ele é a luz para quem vive em trevas. E nesse momento eu quero orar com vocês, porque apesar de muitos de nós estarmos vivendo em trevas, o que o capítulo 9 de Isaías nos revela através de forma profética, é que existe uma luz para quem anda em trevas. Existe uma luz para quem em 2024 foi triste, foi escuro. Em 2025 brilhará uma luz que continuará brilhando ano após ano, e está em Cristo Jesus. O governo está sobre os seus ombros, e é só nele que nós podemos vencer as nossas batalhas, os nossos pecados. E é assim que a igreja caminha para uma morada eterna com o nosso Pai. Jesus operou milagres extraordinários quando esteve aqui na terra. Ele curou cego. Jesus fez paralítico andar. Deu água para uma mulher que não sentia sede na sua vida mais. Jesus fez obras maravilhosas. Mas só há um milagre extraordinário que não poderia ser feito por nenhum ser humano. Porque Jesus disse que nós faríamos ainda obras ainda maiores se crêssemos. Mas existe um milagre que nenhum ser humano é capaz de fazer. E Deus fez, dando o seu próprio Filho para pagar a vida de pecado que nós vivemos. Nesse momento eu quero convidar você que talvez entrou nessa igreja e por algum motivo, quem sabe até por acaso, esteve por aqui e ainda não é cristão, ainda não é evangélico, ainda não frequenta uma igreja, ou quem sabe está afastado. Nesse momento eu tenho certeza que dentro do seu coração está brilhando uma luz. E o Senhor está te falando que existe solução para o seu problema. Porque até que o primeiro cego fosse curado, talvez nenhum outro cego tinha sido curado ainda. E às vezes a gente pensa, o meu problema não tem solução. Mas para aqueles que andavam em trevas, raiou uma luz. E aqui na DR tem uma luz, sob o nome de Jesus, que é o único que pode te fazer caminhar, prosperar e ter um 2025 ainda mais abençoado. Feche seus olhos comigo, vamos orar. E se houver alguém nesse momento, eu quero te convidar, sem nenhum tipo de constrangimento, mas deixe que o Espírito Santo guie os seus pés. Eu quero convidar você que talvez ainda não decidiu. Se você trouxe um convidado, converse com ele nesse momento. E você que está de olhos fechados, mantenha-se em oração conosco nesse momento. Pois nós cremos que há uma grande festa quando uma alma se converte. E nessa noite eu tenho certeza que existem vidas que estão caminhando em escuridão, mas que a partir de hoje conhecerão a luz da justiça, conhecerão o maior presente de Natal que eles já poderiam ter recebido. Eu quero te convidar aqui em nome de Jesus. Nós não temos pressa, podemos te esperar, porque você é o maior convidado dessa festa. Esse culto, tudo que foi falado aqui, só acontece porque nós cremos que Deus pode salvar a sua vida. Então, em nome de Jesus, se entrou alguém aqui nessa noite que ainda não frequenta uma igreja, ainda não faz parte, ou talvez está afastado, nós queremos orar com você aqui. Nós queremos orar por você. Nós queremos que o Senhor Jesus faça na sua vida aquilo que Ele fez na nossa. Se não tem, nós vamos orar. E eu quero orar agora com a igreja, como todos aqui juntos, como família. Vamos pedir ao Senhor, você no seu íntimo aí,
onde você está, na sua casa, quem sabe está nos acompanhando online. Você que está aqui na DR, feche os seus olhos. Se quiser, coloque a mão no seu coração. Se quiser abraçar alguém que está do seu lado. Eu quero orar junto agora com todos vocês. E só você conhece quais são os seus motivos. Você conhece qual é a sua dor. Você sabe o que tem te afligido. Talvez o seu cônjuge também saiba, se quiser orar com ele. Mas nós vamos agora interceder por um 2025 cheio de luz. E a luz de Jesus na vida daqueles que estão vagando em trevas. Talvez exista uma área da sua vida que até hoje é só trevas. Existe uma área na sua vida que parece que não raia a luz. Quem sabe é a porta de um emprego. Quem sabe é uma doença que você ainda nem compartilhou com alguém. Que você ainda nem contou para a sua família. Quem saiba são os projetos profissionais que você tem. Ou é um pecado que você não consegue se libertar. Nessa noite, se você crer, você pode ser curado em nome de Jesus. Através dessa oração. Então, assim como estamos, oremos. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, porque o Senhor fez o que nenhum de nós poderia ser feito, Pai. O Senhor mandou o seu Filho Jesus, para que hoje, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, nós pudéssemos ser perdoados, Pai. Senhor, o Senhor conhece o coração dos seus filhos. O Senhor conhece aonde a minha voz alcança agora. O que está no coração, na mente, que talvez ninguém saiba. Os pecados ocultos, os segredos, os mistérios, Pai, que sondam o coração humano. A necessidade financeira, a necessidade profissional. Pai, o Senhor conhece a cada um de seus filhos. Mas aqui nessa igreja, nesse dia, nessa noite, nós queremos professar que Jesus Cristo é a luz. E não há escuridão que suporte a luz de Jesus. Se houver um coração, uma mente nessa noite que está sendo afligida por trevas, que em nome de Jesus, entre agora, Senhor, a luz de Jesus Cristo irradie todos os cantos desse cômodo, Senhor, libertando, sarando, curando, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, crendo que o Senhor é o maior presente de Natal, o Senhor é o maior milagre extraordinário que ninguém, nenhum de nós poderíamos fazer. Mas o Senhor se deu, Pai, através do seu Filho, para que, assim como o povo de Israel encontrasse a luz, nós também, Senhor Jesus, podemos encontrar luz e salvação. E que a partir de hoje, consigamos, Senhor, quebrar aqueles ídolos que estão erguidos em casa, Pai. Ídolos, Senhor Jesus, que estão no templo, no santuário, assim como o povo de Israel. E que muitas vezes atrapalham a nossa vida. Que sejam quebrados hoje em nome de Jesus. Que ao chegarmos em casa depois deste culto, recebamos boas notícias, Pai. Notícias que muitos estão esperando. Que durante essa semana, ainda no trabalho, possamos experimentar milagres extraordinários. Contratos que serão assinados, Pai. Famílias que serão restauradas. Esse será o melhor Natal das nossas famílias. Em nome de Jesus nós cremos, porque o Senhor Jesus é luz na nossa igreja e luz na nossa família. Assim nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.